Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma vez quem vos fala é o irmão Armstrong. Estamos hoje, sábado, dia 18, melhor dizendo, dia 19, de abril de 2020. Estamos extremamente agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade que o nosso Deus tem nos dado e nos concedido na sua santa, gloriosa presença. Queremos fazer aos irmãos um convite muito especial. Queremos os anunciar que a partir de hoje, deste sábado, dia 19 de abril, como disse, para juntos, a partir de então, começarmos um estudo acerca do livro de Daniel. E por que acerca do livro de Daniel? O livro de Daniel é um livro muito pertinente e ele se correlaciona bastante com o livro de Apocalipse, justamente porque o livro de Daniel é um mini Apocalipse no Velho Testamento. É no livro de Daniel que nós nos deparamos com muitas profecias, principalmente profecia dos últimos tempos. Então, nada melhor do que utilizarmos as sábias palavras proferidas por Daniel em seu livro para alimentarmos nesses dias que nós consideramos dias maus, dias difíceis. Então queremos, nesse instante, fazer este convite todo especial para, desde o capítulo 1 até o último capítulo do livro de Daniel, que pertence aos profetas maiores da Bíblia Sagrada, pois no Velho Testamento há os livros mais volumosos, que são ditos como profetas maiores, e os livros e os profetas menores, que são livros de poucas páginas. Isso não significa que há maior ou menor importância entre eles. Todos eles, juntos compõem as profecias proferidas por Jesus, naqueles tempos, que se estende até os nossos dias. Então queremos aqui, de público, através das redes sociais, convidar os amados irmãos para se atentarem, para juntos compartilharmos desse alimento espiritual que é a palavra de Deus no livro de Daniel. Queremos também fazer outro convite aos irmãos. Temos uma rede social bastante modesta. Nós temos um canal no YouTube chamado Armstrong Leal. Neste canal nós postamos os nossos vídeos que produzimos na humildade da nossa casa. Não temos muitos equipamentos, não temos uma produção glamurosa de vídeos, mas na simplicidade, como eu disse, do nosso lar, a gente produz esses vídeos com muito coração, com muita vontade de pregar a palavra de Deus, que esta mensagem possa chegar aos lares, possa chegar a todas as pessoas para edificá-las. Então, o propósito essencial, principal da nossa intenção nesta ocasião é justamente poder levá-los à palavra de Deus. E então, se inscrevam neste canal, acessem lá, ou melhor, clique no sino de notificação para toda vez que o nosso vídeo chegar a ser produzido, vocês tomem conhecimento para que o YouTube, ele possa alertá-los quanto à existência de mais um novo vídeo nosso para a glória de Jesus. Então vá lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê seu like e estenda essa semente para muitas outras pessoas. Quero registrar nesse momento a presença da minha tia Elba, sempre muito participativa. Que Deus abençoe minha tia e que a senhora seja gratamente, grandemente, melhor dizendo, agraciada pelas bênçãos do Senhor. Como eu disse anteriormente, estou aqui fazendo um convite público, e se a senhora puder levar também a outras pessoas, esse convite, porque a partir de então nós vamos fazer uma sequência de estudos do livro de Daniel, que é um livro pertinente, que vem a calhar nesses dias que nós estamos vivendo, pois o reino de Daniel foi, o período de Daniel, melhor dizendo, foi um período também marcado por muitos acontecimentos,
né, que apontavam para os últimos tempos. E Daniel, ele na época em que viveu, né, entre os reinados de Nabucodonosor, quando ele foi levado ali cativo, né, entre os judeus, né, para ali ser escravizado por aquele império babilônico, até o reinado dos Medo-Persas, ali o reinado de Dario, quando Daniel, no auge de sua vida, da sua maturidade, ele ainda estava ali em evidência. Então, que Deus abençoe a todos. Então, vamos começar, a partir de agora, o nosso estudo no livro do profeta Daniel. Amém, meus queridos? E para começar o livro de Daniel, vamos ler aqui o primeiro versículo no capítulo 1 do livro de Daniel, que diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Fazendo um breve apanhado histórico aqui do período de Daniel, a gente precisa compreender essa parte política histórica que é muito importante para a gente adentrar efetivamente no livro. É muito importante a gente fazer justamente essa varredura histórica, política da época de Daniel. Daniel, ele foi levado cativo muito cedo. Ele era mocinho, tinha cerca de 18 anos, ainda era um adolescente, e ele foi levado cativo. E tudo indica que Daniel, ele foi levado cativo na primeira leva de judeus que foram aprisionados, né, pelo então imperador de Babilônia chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, para que vocês tenham uma ideia, foi um dos estadistas mais importantes, um dos imperadores mais importantes, e ele esteve à frente de um dos impérios mais brilhantes que houve no mundo antigo. Ele simplesmente dominou o mundo em todas as partes, subjugou todas as nações de sua época e passou muitos anos nessa governabilidade mundial. Era como se fosse um grande líder mundial à frente de uma grande superpotência. Então Nabucodonosor, ele entra na Babilônia, aliás, ele entra em Jerusalém, que era a capital de Judá. Repito, na época, Judá era o reino do sul, pois a nação de Israel, ela tinha se dividido, houve uma cisão entre Israel, cuja capital era Samaria, chamado de Reino do Norte, e ao sul era o reino de Judá, representado por duas tribos apenas, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E todas as outras 10 tribos pertenciam aí ao reino do norte, ao reino de Israel, cuja capital era Samaria. Então havia esse contexto histórico. A gente sabe que Judá, nos dias de Daniel, conforme está escrito aqui, pois o escritor ele faz menção de que ponto histórico, de que momento histórico se passava o enredo da história de Daniel, que foi justamente no governo de Jeoaquim. Jeoaquim foi um dos 3 reinos finais antes da extinção do Império de Judá. Depois de Joaquim, foi sucedido por ele Joaquim e por fim Zedequias. E todos esses 3 reis, eles não permaneceram na presença de Deus, eles se desviaram do propósito divino. E por conta disso, né, Deus permitiu que eles fossem cativos e Jerusalém, infelizmente, né, por conta da desobediência do povo, foi destruída, foi extinta, né, e todos os seus moradores levados cativos. Inclusive, todas as peças que compunham o Templo de Jerusalém foram tomadas e levadas ali também para o Império de Babilônia. Em outras palavras, Judá foi extremamente, né, arrasada, desolada por conta, né, das incursões, né, de Babilônia sobre o reino de Judá, de modo tal, né, que o reino se desfez. Né, o reinado do Império Judeu, né, desfez justamente por causa de todo esse contexto de separação deles
com o seu Deus, com o nosso Deus, com Deus Altíssimo. Então, meus queridos, fazendo esse paralelo histórico político, a gente vai passar então a falar um pouco a respeito da vida de Daniel em si. Daniel, como eu disse, foi levado muito novo e tudo indica que foi, né, uma das pessoas que eram de origem, de linhagem real, de linhagem nobre. Porque no primeiro momento da incursão da Babilônia em Judá, né, a gente viu que foram tomados ali os homens e as pessoas mais influentes, mais sábias, né, que existiam ali em toda Judá e foram levadas presas, cativas para a Babilônia. Então Daniel ele foi nessa primeira leva, pois numa segunda leva, né, uma segunda incursão por parte da Babilônia, é quando Judá é completamente destruída. E isso se deu no ano 600, por volta do ano 600 antes de Cristo, né? Daniel, muito novo, foi levado junto com outros jovens de sua idade, né, para ser ali instruído em toda a lei, em toda a sabedoria, em toda a inteligência dos caldeus, dos babilônicos, né, porque havia um propósito, né, com essa tomada desses jovens para justamente levá-los a uma espécie do que nós chamamos de aculturação, que é quando a pessoa vai perdendo, né, os valores de sua civilização, de seu povo, da crença em seus deuses e pudesse abraçar, né, uma nova cultura, uma cultura nova estabelecida ali, como eu disse, pelo rei Nabucodonosor. Então Daniel justamente chega, né, no domínio caldeu com esse propósito, com essa finalidade, né, de torná-lo não mais um homem de Deus, um servo de Deus, pautado na crença de seu Deus, mas, né, que ele fosse levado a um desaparecimento desta convicção no seu Deus para a adoção aos deuses babilônicos, aos deuses de Nabucodonosor. Ele próprio se sentia a figura de um próprio Deus, porque na época os imperadores eles tinham essa personificação, né, de em si ser adorado, venerado, como se fosse um próprio Deus. No versículo 2 do capítulo 1 de Daniel diz que o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, que foi um dos reis de Judá na época ali do cativeiro babilônico, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a casa de seu Deus e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. Isso falando aí justamente do capturamento dos utensílios do templo de Jerusalém, que foram levados ali, né, para o templo dos deuses dos caldeus, dos neobabilônicos. Então, isso aí é justamente o decorrer, né, de um período de desolação que houve ali em Judá. E disse o rei, dando continuidade aqui no verso 3, Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, como eu acabei de dizer. Então Daniel, ele era ali da linhagem real, ele tinha sangue nobre e o rei Nabucodonosor deu justamente um ultimato a um dos seus servos mais importantes, chamado Aspenaz, para que ele selecionasse entre os cativos aqueles de origem real, como eu disse, com o propósito de aculturação, de desaparecimento da cultura anterior, da cultura de seu povo, da crença de seu povo, para ali ser instruído em toda a sabedoria e inteligência dos neobabilônicos, do povo caldeu, dominado por Nabucodonosor. O versículo 4 diz que os jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus, como a gente acabou de confirmar. Então, toda essa gente, ela foi levada ali, né, para passar por este processo de mudança, de modificação, para servir ali ao rei Nabucodonosor,
nos corredores do palácio, né? E pudessem ali ser úteis ao Império Babilônico, né? Mas não servindo ao seu próprio Deus, mas servindo a Nabucodonosor e todos os deuses que compunham ali o reinado babilônico. No versículo 5, e o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que o fim deles pudessem estar diante do rei. Então, o que é que vocês podem perceber aqui? Que o rei Nabucodonosor, ele tinha encarregado Aspenaz, eunuco, um dos mordomos mais fiéis e leais ao rei Nabucodonosor, né, acerca justamente dessa preparação, de como seria esta preparação em relação ao Daniel e todos os outros nobres que tinham vindo cativos com ele para a Babilônia, que ele os preparasse, né, e os alimentasse com as rações do rei, do vinho que o rei tomava. E a gente sabe aqui, né, que ali não era simplesmente manjares, um alimento puro e simplesmente, pois havia na Babilônia uma prática muito comum, uma prática muito contumaz, de utilizar os alimentos, né, os manjares, as bebidas, e ofertá-la aos seus deuses. Então havia ali um certo rito paganista de idolatria que cercava, né, aquilo tudo ali. Além de algo material, estava ali uma intenção espiritual de justamente dominar aquelas mentes, dominar aqueles jovens, né, para que eles não só abandonassem a sua cultura, mas abandonassem seus deuses e se embriagassem, no sentido figurado da palavra, com o vinho da perdição, do paganismo, da idolatria. Então, foi proposto isso aí no curso da preparação ao longo de 3 anos, para que ao final desse período eles fossem apresentados ao rei e os melhores, né, os mais capazes, que por uma seleção criteriosa iam servir ao rei dentro do palácio. E estava no meio dessa turma toda Daniel e seus amigos, Ananias, Azarias e Misael. Inclusive, eles passaram aí por uma modificação também, não só física, em termos também de hábitos alimentares, como a modificação de seus próprios nomes. Daniel, né, que é um nome hebraico que significa Deus é meu juízo, né, passou a se chamar de Beltesazar, que significa o Deus, que significa Bel, que protege o seu servo. Quer dizer, de um nome bíblico que honrava e glorificava o nome do Senhor, para um nome, né, pagão que glorificava deuses mortos e que nada podiam fazer, que era o Deus com D minúsculo de Babilônia. No versículo 6, e entre eles se achava os filhos de Judá, que é justamente o Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, que são de linhagem nobre, vindas de Judá, que veio ali cativo, né, para passar por esse processo de transformação de cultura, de mente, né, de preparação para servir Nabucodonosor. E o chefe dos eunucos, que já foi mencionado o nome dele anteriormente, que é o Aspenaz, né, ele foi justamente encarregado para preparar esses meninos, esses garotos, esses adolescentes, e ele foi responsável também de consagrar esses meninos, os batizando, os colocando, né, outros nomes, né, para que eles perdessem ali a identidade com o velho povo, com o povo de seus pais, com o povo judeu que servia a Deus. No versículo 8, e Daniel assentou no seu coração de não se contaminar. Olha só que belíssimo. Diante de toda essa conjuntura, um rapaz muito novo, pressionado ali por um reinado, por um império, fazendo uma conjectura, né, fazendo aqui uma ilustração. Imagine nos dias de hoje, né, digamos, um exemplo, um cidadão brasileiro, por exemplo, um país menor em desenvolvimento, e ali ser levado os nobres daquele país, chamado Brasil, para outra super grande potência, a exemplo dos Estados Unidos, e ali ter, né, que passar por esse processo de aculturamento,
né, de dispensa daquilo que acreditava, daquilo que recebeu de ensinamento por parte dos seus pais e passar aí, né, por um processo de transformação, né, para uma cultura nova, né, inclusive com novos nomes, né, em vez de nomes brasileiros, nomes agora americanos, né, uma forma diferente de dieta alimentar, muitas vezes consagrado a Deus. Isso que eu estou colocando é apenas uma ilustração para a gente entender a noção de potência, de superpotência de Nabucodonosor na época, que era comparado aos dias de hoje como os Estados Unidos. Então, um menino muito novo, né, com total condição de se influenciar, de se embelezar, né, pela cultura, pela ostentação, pois o Império Babilônico era um dos impérios mais belos, né, e mais chamativos do tempo antigo. Quem não se lembra, né, nas páginas do livro de história dos bonitos e belos jardins suspensos de Babilônia, né, uma das grandes maravilhas que se tem história, uma das mais belas imagens, paisagens que se tem história, que se tem notícia na história. Então Babilônia era de se chamar a atenção, né, pela beleza, era uma cidade praticamente revestida de ouro, em maior parte dela de suntuosos palácios, inclusive do próprio imperador, né, Nabucodonosor. Então ali respirava poder, respirava ali ostentação, de muita glória humana. Então ele, apesar de todo esse contexto que Daniel viveu, mas ele assentou, como diz aqui no versículo 8, em seu coração de não se contaminar. Não se contaminar no sentido de não se inclinar, né, para a proposta que estava sendo feita a ele, no sentido, não só a ele, mas com seus amigos também, de se transformar, de abandonar o seu Deus e passar a servir ali os interesses daquela nova civilização, daquela superpotência. Então ele decidiu em seu coração, ele assentou em seu coração. Então isso aqui nos traduz como uma convicção por parte de Daniel de se manter fiel, de se manter firme, né, com o seu Deus, com aquilo que ele acreditava, com aquilo que ele, né, recebeu dos pais, né, como promessa de que o Senhor estaria com ele todos os dias até a consumação de tudo. Então ele colocou isso no seu coração, primeiro de não comer dos manjares do rei, de não se contaminar com os manjares do rei. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, aquela comida ela era dedicada aos deuses. Havia um ritual diabólico mesmo, né, de apresentar aquela comida toda, né, em consagração aos deuses naquela época. E Daniel foi firme, né, em rejeitar aquela comida, né, creio eu, né, as mais gostosas comidas, né, daquela época, porque era para servir e preparar pessoas que iriam trabalhar no próprio Palácio Real. Então era a melhor e mais requintada comida da época. Mas Daniel, ele não aceitou. Mas ele simplesmente não se rebelou contra a ordem, né, que vinha por parte do rei através de Aspenaz. Mas ele sugeriu, a gente vai ver isso nos versículos sequentes, né, ele sugeriu ao preparador, né, desses mancebos, o eunuco Aspenaz, né, para que ele permitisse, através de um propósito que ele tinha colocado ali, de que ao final do tempo, né, que o rei tinha estabelecido para a apresentação posterior perante o rei, né, que eles terminariam todo aquele processo muito mais inteligentes, muito mais sábios, né, muito mais preparados do que todos os outros que se alimentariam, que passariam a se alimentar, né, dos manjares do rei. Então ele colocou este propósito, ele creu em Deus, que Deus ia honrar, né, as suas palavras, a convicção que ele tinha no próprio Deus. Isso nos serve nos dias de hoje, meus irmãos, como uma certeza que tem que partir de nós também. Quantas vezes nós recebemos propostas, né, no dia a dia de desviar, né, daquilo que Deus, né, coloca em nossos corações, da fidelidade que nós devemos render ao Senhor,
por causa muitas vezes, né, de coisas transitórias e passageiras. Mas nós devemos ter a mesma atitude, assentar no nosso coração, assim como fez Daniel, de assentar no coração dele o propósito de permanecer fiel. Veja o contexto em que nós vivemos. Um contexto em que, né, é cabível o velho jeitinho de se dar aí uma resposta de vantagem em relação, né, ao que a gente pode obter em termos materiais. E às vezes as pessoas não têm a menor consciência daquilo que ele tem, né, como reputação sua, e acaba se deleitando e acaba buscando em meios escusos, né, a obtenção de determinada vantagem. O que chamamos na sociedade moderna de corrupção. Infelizmente, muitos têm se corrompido em nome aí de um interesse pessoal, porque é próprio da humanidade, é próprio da matéria humana, né? Essa inclinação, essa propensão aí, né, a aquilo que enche os seus olhos, e muitas vezes a pessoa não tem a condição de resistir, porque não está ali firmado, não tem ali aquela ligação com Deus, e acaba se corrompendo e entrando aí em deslizes e acabando que se afasta do próprio Deus. Mas que a gente siga aqui o exemplo do mancebo Daniel. E ele não aceitou, e ele propôs isso, e no versículo 9 diz que Deus, o Deus de Daniel, lhe deu graça, lhe deu misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ou seja, Deus preparou todo o caminho para que ele, quando fosse sugerir isso para o chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos ele fosse simpatizante com a ideia, pois Deus tinha usado da misericórdia e da graça. Graça que significa favor imerecido, e misericórdia de Deus, que é a causa de nos sermos consumidos. Então, com esses dois pilares, com essas duas motivações por parte de Deus em relação a Daniel, ele foi capaz de driblar, de ultrapassar, de como resiliente que ele o era, né, de vencer mais esta tentação, pois Deus estava com Daniel. No versículo 10 diz que o chefe dos eunucos de Daniel tenho medo de o meu senhor, assim falou o chefe dos eunucos, tenho medo que meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque viria ele e os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então, a princípio, né, o Aspenaz, o chefe dos eunucos, viu essa ideia de forma temerosa, porque ele sentia medo, porque houve uma determinação do rei, por parte do rei. E ele temia, né, que a sua preparação, a preparação desses jovens não fosse a contento, e que no final das contas, né, por ceder esta proposta, ele fosse levado aí à morte, né, pela ira, pela fúria do rei, porque desobedeceu um de seus decretos, uma de suas determinações, que era justamente preparar esses jovens de acordo com as especificidades que ele tinha colocado. Então, a princípio, ele sentiu medo. Essa proposta foi tomada ali, isso é natural, porque Aspenaz não servia nem conhecia o Deus de Daniel, né, que ele temesse a tudo isso, né, inicialmente até de certa forma resistisse. Mas no versículo 11 diz que então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O dispenseiro na época era justamente a pessoa encarregada pelo eunuco, né, de cuidar da alimentação desses jovens. Então era um temor por parte dele de que o plano fosse descoberto e que ao final, né, por apresentar uma afeição mais triste, né, ele fosse responsabilizado, né, em descumprir a determinação dessa preparação toda. Então no versículo de número 12, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, olha aí, em troca dos manjares e do vinho ali servido aos jovens, Daniel sugeriu se alimentar de água, né, e comer legumes. Quer dizer, uma comida totalmente atípica e que, nutricionalmente falando, né, não iria
torná-los fisicamente mais fortes, né, do que o alimento distribuído para os outros jovens. Isso é uma lógica humana, mas na lógica divina, né, Deus honrou ali o propósito do servo de Deus, de Daniel. E ele, como tinha colocado e assentado esse propósito em seu coração, Deus não o abandonou. Deus não o deixou, né, para trás, mas tomou a frente disso, e vocês vão ver o resultado depois. Então ele pediu 10 dias, um espaço de 10 dias, para ao final, né, ser constatado ali, né, que eles realmente, né, seriam ali muito mais capazes, muito mais preparados, muito mais fortes do que todos os outros que estavam se alimentando dos manjares do rei. Então veio, conforme aqui o versículo 13, então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens, ou seja, Daniel, Misael, Azarias, que ao final, né, de comer de evitar de comer esta porção do manjar do rei, eles estariam mais fortes, conforme vocês vão ver aqui no versículo 13. No 14, diz que ele conveio nisso e os experimentou os 10 dias. Então ele topou o dispenseiro e permitiu que Daniel, ao longo de 10 dias, junto com seus amigos, de se alimentar, né, de legumes e beber água o tempo todo. E no versículo 15, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Olha, a pessoa comendo legumes, bebendo água, e ao final de 10 dias estavam muito mais gordos, estavam muito mais fortes, estavam muito mais fisicamente bem mais preparados do que todos os outros que estavam comendo aí dos manjares do rei. Então, gente, Deus honra o nosso propósito. Quando a gente aí coloca no nosso coração, nosso propósito de servir a Deus, né, de ser fiel a Deus, Deus nos vai fazer mais preparados do que todos os outros que não servem a Deus. Isso aí não quebra a cadeia de isonomia e de igualdade. Isso aí mostra para nós que para aqueles que servem a Deus se diferenciam dos demais. Aqueles que sabem honrar a Deus serão honrados pelo próprio Deus, que foi o caso do próprio Daniel. Ele soube honrar a Deus, ele soube colocar Deus na frente, ele soube rejeitar aquilo que aparentemente era muito bonito, né, muito suntuoso, né, para os demais, né, para ali abraçar a simplicidade da fé. E assim nós devemos fazer também, como fez Daniel, abraçar a simplicidade da fé. Porque fé é aquilo que a gente não vê, que a gente não toca, que a gente muitas vezes com os nossos olhos não pode contemplar a beleza e a glória que está por trás. Mas se tivermos fé, né, seremos ali agraciados pela graça de Deus e sobressairemos, né, deste mundo, entendeu, já contaminado com os manjares presentes nesse mundo, que são muitos, pois esse mundo, conforme diz a palavra, jaz no maligno, já apodrece no maligno, e devemos rejeitar aquilo que nos contamina, né, para passarmos aí a ter um plano de vida em fidelidade com Deus, e com isso ele saberá nos honrar. No versículo 16, de sorte que o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhe davam legumes. Então, passados 10 dias de teste, como ele viu que eles estavam muito mais fortes, então passou-se, né, ao longo do tempo estabelecido pelo rei, Nabucodonosor, passar a alimentá-los apenas com aquilo que eles tinham sugerido, que eram os legumes e beber água, ao invés dos manjares, em outras palavras. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu Deus o entendimento em toda a visão e sonhos. Então, isso mostra aqui, né, que a capacidade ela vem de Deus. Às vezes tem aí uma preparação árdua, né, para obter conhecimento, mas a palavra de Deus diz aqui que o conhecimento, ele vem do Senhor, ele vem de Deus. A capacidade, ela é divina, ela vem dos mais altos céus. E às vezes a gente se esforça tanto e esquece de reservar a nossa vida, aquele momento, né, que nós temos também para agradecer e se voltar para Deus. Às vezes a gente dispensa, né, muito esforço
muito esforço físico, né, para sermos inteligentes, para termos conhecimento, onde a gente sabe, né, que tudo vem de Deus de forma natural. Nós somos de Deus, que sejamos templo do Espírito, que sejamos mentes abertas, né, para as coisas de Deus, e o resultado certamente não será outro, senão um resultado de prosperidade. Quantos testemunhos a gente não vê, né, por aí, de pessoas, né, que têm tudo, muita riqueza, mas não tem paz, não tem alegria, falta-lhes muitas vezes apetite, falta-lhes muitas vezes até saúde, né, porque está constatado que os melhores planos, né, as condições mais favoráveis não são capazes de evitar a morte, de evitar o adoecimento, de evitar, né, que a pessoa pereça. Muitas vezes, né, não se justifica, mas quem não já viu um exemplo de um jovem abastado, de um jovem cheio de condições financeiras, tendo tudo, né, para ganhar o mundo, para se destacar, para ser bem-sucedido, e muitas vezes vai se enveredar pelo caminho das drogas, né, fazer tratamento, porque sem julgá-los, a gente vê, né, que as pessoas estão cada vez mais se esvaziando de Deus, né, e buscando a felicidade em outras coisas que a gente pode aqui representar de forma metafórica como os manjares desse mundo, e se esquecem de servir a Deus, de clamar ao Senhor, de adorá-lo na beleza de sua santidade. Então, meus queridos, foi encontrado em Daniel e nos seus amigos, né, todo o entendimento e toda a sabedoria, porque o entendimento e a sabedoria verdadeira, ela vem do Senhor. Chega um ponto de nossa vida, do alto de nossa maturidade, entender que o esforço sem Deus, ele é vão, ele é em vão. Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. A gente tem tudo para vencer. A vitória é mais do que certa e garantida para quem tem Deus. Então passe, né, a colocar neste momento todos os teus propósitos na mão do Senhor. Passe a colocar toda a sua vida na dispensação de Deus, e você vai ver os resultados aparecerem. Resultados no campo material e no campo também espiritual. Porque o nosso espírito, a nossa alma anela a Deus. Nós somos construídos, né, criados à imagem e semelhança de Deus, né, e fomos feitos pelas suas próprias mãos. Olha que privilégio do ser humano, né, de ter ali o toque primoroso das mãos do próprio Deus, mas infelizmente as pessoas foram se desviando, foram se afastando ao longo do tempo de Deus. E a ordem agora, né, é que as pessoas se voltem, que as pessoas abandonem os manjares do rei, que metaforicamente a gente representa, né, como as ofertas, né, as ofertas desse mundo, que são muitas, e nos voltemos para o próprio Deus. O nosso plano de morada não é aqui, meus queridos. O nosso plano é estar com Deus para toda a eternidade. Tudo isso aqui é transitório e passageiro. A vida um dia será finalizada neste plano, mas na vindoura será eterna. E que esta eternidade seja ao lado do nosso Deus. Então Daniel sabia de tudo isso. E ele não queria colocar em xeque, não queria colocar em jogo aí, né, a sua certeza, né, de esperança e de eternidade com Deus. Não queria abrir mão da fidelidade com o Senhor. E é por isso ali que ao final Deus o honrou, né? E você vai ver em toda a história de Daniel que ele foi fiel, que ele foi leal ao Senhor. E Deus, né, o colocou, vocês vão ver no decorrer da história de Daniel, como governador, como chefe das províncias, pelo próprio Nabucodonosor, né, que a gente vai ver no decorrer da história. Foi um rei, né, muito poderoso, mas que se dobrou pelos muitos e muitos milagres que foram feitos através de Daniel e da interpretação de seus sonhos, para mostrar para Nabucodonosor que ele era simplesmente mais um humano e não era capaz, né, de se confrontar diante do poderio do Deus vivo, do Deus eterno, em quem nós rendemos agora toda a honra e toda a glória.
Então, no versículo 18, e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. Então, depois de 3 anos, com essa preparação de dieta, de instrução na lei dos caldeus, né? Eles foram apresentados, foram levados por Aspenais para diante do rei serem ali sabatinados, isso mesmo, serem sabatinados. E de acordo com a desenvoltura de cada um, eles seriam alocados ali no serviço do palácio. Era como se fosse uma seletiva, um concurso mesmo. Né? E Daniel, né, junto com seus amigos e todos os outros jovens, a maioria deles tinham tido aí a preparação e a alimentação com os manjares, porém Daniel se absteve, né, dessa comida consagrada aos deuses e foi ali muito mais preparado diante do rei. E o rei, versículo 19, falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Entendeu? Em outras palavras, né, depois da sabatinada que eles foram submetidos, o rei percebeu que eles eram os melhores e por isso ali permaneceram diante do rei. Então, Deus estava honrando ali os homens de Deus por causa de sua fidelidade. No versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, vejam aí, lhes fez perguntas, né? E eles estavam muito mais preparados, estavam muito mais capazes de responder a tais perguntas, em toda a sabedoria ali do povo caldeu, os achou 10 vezes mais doutos, né, sábios, inteligentes, do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Então, foi tão longo, né, a permanência de Daniel em evidência, né, que passou-se o reinado de Babilônia, chegou no reinado dos medos e persas e Daniel estava ali, né, sempre ali nas primeiras fileiras reais, porque Deus estava com Daniel e Deus tinha honrado. E para finalizar, eu quero ler 3 versículos para os irmãos que está no próprio livro de Daniel, para a gente fechar essa primeira parte do estudo de Daniel. E repito, quero convidar os irmãos para, no próximo vídeo, a gente estudar o capítulo 12 de Daniel. O capítulo 1, que acabamos de estudar, fala justamente desta ascensão, desta chegada de Daniel no cativeiro de Babilônia e como ele permaneceu ali, fiel na presença do Deus eterno. E vamos ler aqui o capítulo 10, conforme os convidei, versículo 12, que diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, não são ouvidas as tuas palavras. Então isso aqui é uma oração que Daniel fez perante o Deus eterno. E Deus tinha contemplado a fidelidade de Daniel, que mesmo Daniel sendo testado, sendo provado, sendo convidado a abandonar os propósitos de Deus, mas ele assentou no coração de ser fiel. Ele foi aplicado, né, de acordo com a fidelidade ao seu Deus. E por isso Deus ouvia as orações dele. As orações, elas são respondidas mediante também a nossa prova de fé e fidelidade. É quando Deus atesta, quando Deus honra a nossa aplicação e aquilo que nós determinamos no decorrer de nossa vida. Como José, tudo que José tocava, José do Egito tocava, era próspero. Por quê? Porque o Senhor era com José. O Senhor foi com Daniel também. E o Senhor será contigo, será comigo, será conosco. E no versículo de número 19 diz, e disse, não temas, ainda dentro, né, da perspectiva da oração de Daniel, Deus o responde no versículo 19, diz, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Então, resultado de nossa fidelidade com Deus. Primeiro, animosidade. E essa animosidade, ela tem que partir de nós. Daniel era fiel, mas ele assentou em seu coração ser fiel, e essa animosidade para tal partiu do próprio Daniel. Deus espera de nós, Deus espera de você o primeiro passo, e todos os outros serão dados pelo próprio Deus em favor de sua vida.
Segundo, né, o esforço de Daniel o levou e levará cada um de nós aí ao pleno conforto do Senhor. Todos os dias o Senhor nos garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. A Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa vida para nós é um fardo muito grande, é um peso muito grande. Mas o Senhor, a partir do momento que a gente se aproxima de Deus, certamente Ele, o nosso Deus, tornará, né, a nossa vida muito mais leve. Tenha certeza disso. E aqui nós nos despedimos dos amados irmãos. Quero aqui cumprimentar Rossano Falcão. Deus abençoe, meu amigo de trabalho. Que Deus abençoe, meu querido. Obrigado por nos prestigiar. Quero agradecer também a presença de minha amiga Edilene Vieira, a minha amiga do curso, né, de Direito. Que Deus abençoe, minha querida. Que seja muito feliz aí na sua jornada como acadêmica, como profissional, que Deus possa realizar todos os desejos do seu coração. Você aí, né, que veio do interior para a cidade estudar e hoje você é uma vencedora, está vencendo e vai vencer muito mais. Que Deus possa abençoar. Antes também tinha entrado, observei aqui a presença da minha tia Elba, que Deus abençoe também, minha tia. Muito obrigado pelo incentivo de sempre. E, como eu disse, compartilhe essa mensagem, que não é minha, que essa mensagem possa enriquecer aí os lares de muita gente, possa chegar a muitos corações e possa confortar muitos corações. Vivemos uma época difícil, uma época de perspectiva de recessão, mas quem estiver em Deus, Deus nos honrará e nos cobrirá, né, na sombra do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Não se esqueçam nunca disso. Que Deus os abençoe. Quero fazer um convite para se inscrever no nosso canal. Nosso canal é muito pequenininho, né? Tem poucas pessoas, mas eu sempre tenho dito aqui em casa, né, que aonde essa mensagem puder chegar, se chegar a dois, com certeza ela trabalhará no coração destas pessoas também e elas serão ali agraciadas, né, pela bênção de Deus. Que Deus possa abençoar a todos. Tenha um ótimo dia, né? Que Deus possa concedê-los sempre paz, alegria e prosperidade. São essas as minhas sinceras palavras para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.